os sacerdotes, Padre Leonardo, que é o pároco e o decano, Padre Valnei um pouco adormecido, Padre Satiro, prezados diáconos, minhas irmãs, tá? Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, é muito bom, né? A gente está, o que eu dizia no começo da missa, na casa do Senhor, no dia do Senhor, celebrando a nossa fé em torno à mesa do Senhor. Trago para vocês, aqui para a comunidade, o abraço de Dom Fernando Rifan. Vocês sabem quem é, pelo menos os mais próximos da comunidade. É o bispo da administração apostólica São João Maria Vianney, que trabalha muito com a pastoral da sobriedade. Pediu ontem, no encontro dos bispos do estado: amanhã eu não posso, mas você vai lá, fala bonito e dá um abraço em meu nome. O abraço em nome dele eu estou trazendo para vocês. O falar bonito já é outra conversa. Mas olha que interessante. Nós podíamos ter acolhido as duas relíquias até numa missa própria, mas marcamos no domingo. Por quê? Porque não existe relíquia descolada da igreja, e a igreja celebra o dia do Senhor. Quem é esse Senhor? Começa com G, acaba com Jesus. Portanto, toda a vida de Santa Faustina, eu vou pegar vocês, toda a vida de São João Paulo II e todas as nossas vidas, elas apontam para Jesus. Isso não tem outro sentido, não tem outro significado. Ele é a razão da nossa existência, é a razão do nosso viver. É Ele que é a concretização da nossa fé. Nós estamos vivendo o ano da fé. Agora, no próximo dia 15, a nossa diocese vai encerrar o ano da fé e se colocar já em espírito de preparação ao jubileu em 29 de dezembro. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Quando nós falamos de Jesus, do que é que nós estamos falando? Porque certa vez, vocês lembram, Jesus disse assim: nem todo que me diz, como é que é? Senhor, Senhor. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, tem gente aí usando meu nome, me chamando de Senhor, dizendo que eu sou o Senhor, mas fazendo outra coisa. Quando a gente começa a ler no Evangelho de São Marcos, Jesus encontra o demônio, e o demônio vai dizer: eu sei quem tu és o Santo de Deus, a gente podia dizer, tu és o Senhor. Mas se alguém que detesta Jesus, é o demônio. Então não basta usar o nome de Jesus, é preciso dizer o que Jesus tem de diferente, o que ele tem de especial, por que ele é tão importante. Ele é importante porque ele é a presença, o rosto misericordioso do Pai. É exatamente a misericórdia que marcou tanto a vida de Santa Faustina e São João Paulo II, que determina o que é que significa ser cristão. E misericórdia é uma palavra tão rica, tão grande, que vai desde a prática da caridade em relação aos irmãos e irmãs que têm carência de bens materiais, por exemplo, os irmãos e irmãs que não têm alimento, não têm local para morar, não têm condições de se tratar, até aqueles irmãos e irmãs que, mergulhados no pecado, devem experimentar, precisam experimentar o perdão de Deus. Por isso é que, de tempos em tempos, na história da igreja, é preciso lembrar isso.
Porque em nome de Jesus já se fez muita bobagem. Em nome de Jesus hoje tem gente enganando as pessoas. Daí, onde é que está a divisão? Onde é que está a separação? A misericórdia é o caminho. Só que, vamos e venhamos, se por um lado misericórdia é bonita, nem sempre é fácil. Por exemplo, lembra os dois lados da misericórdia? A ajuda material e a ajuda espiritual, a caridade e o perdão. Como aqui só tem gente santa, responde para mim, não discorda. Como aqui só tem gente santa, o que é mais fácil? Praticar a caridade ou o perdão? O que vocês acham? Se está calado é porque não faz nenhum dos dois. Difícil é o perdão. Mas a caridade também. Se nós formos egoístas, se nós formos fechados em nós mesmos, nós não vamos pensar nos outros. É por isso que, ao longo da história do cristianismo, ser cristão e, como toda a igreja, o próprio Jesus encontrou resistência. É por isso que já na carta aos Hebreus, segundo a leitura de hoje, a ideia, em outras palavras, é essa: Jesus é aquele. O que ele fez de uma vez, porque naquele tempo, uma das maneiras de não se comprometer com Jesus e não se comprometer com a misericórdia era dizer assim: ele vai voltar e vai dizer outras coisas. Não se esquenta com isso não. Não se preocupa com perdão, com caridade, com bondade, com fraternidade. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer: o sacerdote do Antigo Testamento, pelo menos uma vez por ano, tinha que entrar no templo. Jesus atravessou as portas da morte, a linguagem é minha, de uma vez por todas. E quando ele voltar, como é que diz o credo? Para fazer o que? Para julgar? Ninguém vai ficar fora. E o critério do julgamento é a misericórdia. Ele, misericordioso conosco, mas vai perguntar a nós: você viveu a misericórdia? Uma segunda desculpa para não viver a misericórdia, ela aparece no Evangelho de hoje, com os fariseus, muito preocupados com as aparências, muito preocupados com as exterioridades, mas não deixavam que o amor de Deus chegasse onde? No coração. Tem um outro texto lá em São Mateus que Jesus vai chamar, lembram disso? Os fariseus de sepulcros caiados, sepulturas por fora tudo enfeitadas, mas por dentro, lembram a palavra que Jesus usa? Podridão, coisa morta, que não tem mais finalidade para coisa alguma. Aí é que são os dois riscos para não viver a misericórdia. Seja dizer, virão outros, Jesus virá uma outra vez, ele vai dizer outra coisa. Não é possível que a misericórdia seja o mais importante. O que é que Jesus diz? É sim. Lembra sempre da frase de Jesus na cruz: Pai, perdoai-lhes. Eu estou testando vocês para ver se pelo menos o purgatório vocês ganham. Eu estou tentando também, eu tenho minha esperança. Aqui está o segredo da coisa. Por isso eu repito que ao longo dos tempos o céu sempre envia esses corações especiais que vão lembrando para nós o que é misericórdia. No Evangelho, aquela viúva que nem nome tinha, mas ao ofertar no templo, o nome dela não aparece no Evangelho, ao ofertar no templo o pouco que ela tinha, ela não pensou em si, pensou no templo, pensou em Deus,
pensou naqueles que o templo deveria ajudar. Isso é misericórdia. O profeta Elias, da primeira leitura, que passando por uma região de seca e fome, a primeira olhada no texto, primeira leitura de hoje, dá a impressão de que o profeta é abusado, porque ele chega numa casa em que uma viúva e um único filho têm uma única refeição para comer, e como ela mesma diz, depois de esperar a morte, ele chega para ela e diz: prepara aí um pão para mim. Gente, ela estava passando fome. Qual é a primeira impressão que dá? Que ele é abusado, ele não respeitou, a mãe dele não deu educação para ele, né? Dá vontade de pegar o tamanco aí? Não. Lembra que os profetas diziam: a presença do Messias faz um banquete. E o que aconteceu com a presença misericordiosa do profeta na casa daquela viúva? Não faltou farinha. Mesmo na simplicidade, e banquete não é qualidade de comida, não é luxo na mesa. Banquete é a presença do alimento material que, tendo pessoas em volta da mesa, gera fraternidade, gera comunhão. E é por isso que mais recentemente São João Paulo II e Santa Faustina. E assim vai ser ao longo de toda a história do cristianismo. Homens e mulheres apaixonados por Jesus, cada um ao seu jeito, cada um ao seu tempo, cada um em sua época, vão lembrar que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus é caridade, que Deus é perdão. Hoje de manhã, rezando um pouco, para ver se eu tomo jeito da vida, eu me lembrei de um detalhe. Eu conheci São João Paulo II. Não é? Muitos aqui conheceram direta, pessoalmente, de falar, de conversar. Eu digo assim: gente, eu convivi com um santo, cujas relíquias agora essas mãos pecadoras vão entronizar ali na capela do Santíssimo. E por que as relíquias? Porque já os antigos colocavam sobre o altar, em algum momento, relíquias dos mártires. Ao longo de toda a história do cristianismo, as relíquias estão ali para dizer: eles, no caso Santa Faustina e São João Paulo II, humanos como nós, vivendo suas vidas, seus momentos, sua história, suas alegrias, suas dores. É claro que se você olhar ali na capela do Santíssimo, está bonito mesmo. Uma relíquia de um lado, uma do outro, mas quando você entra, quem é que está no meio? O Santíssimo Sacramento. É claro, cuidado ao entrar na capela, o sacrário sempre será mais importante. Por isso a estética foi muito inteligente. É como que os dois, a olhar para Jesus, que sempre foi assim na vida dos dois. Por isso, quando você vê uma relíquia, você lembra disso. Humano como eu, humana como eu, chegou à santidade, então eu tenho que tomar jeito. Se eu não tomar jeito, é porque eu não quis, porque a ajuda do céu eu tenho. Parabéns, comunidade, pelo empenho. Eu acompanhei a última etapa, pelo empenho de ter essas relíquias aqui. E cada um de nós, ao olhar para as relíquias, possa ter isso no coração. Eu também preciso caminhar para a santidade. Eu preciso fazer da misericórdia a razão da minha vida. Amém? Creio